Meus irmãos, primeiro eu queria agradecer pelo convite, fazer parte dessa conversa. Estar aqui no meio desses dois caras rapaz, responsabilidade, não é não? Eu gostaria, e aí eu queria explicar para os irmãos como que vai funcionar essa dinâmica. Eu tenho algumas perguntas aqui para fazer para eles dois, que talvez sejam perguntas que vocês também têm aí. E hoje é a nossa oportunidade de aprender um pouco mais sobre essas questões. Então, para abrir a nossa conversa, e é uma pergunta para ambos, eu gostaria de amplificar um pouco mais sobre isso que eu compartilhei no começo, sobre esse significado histórico, teológico de Sião. Vou começar aqui, depois o Yannis pode completar, então, né? É interessante, né? Nós percebemos que o nome Sião é um nome com tantos significados. Por exemplo, não é uma palavra comum, né, da língua portuguesa, Sião, né? Enfim, mas esse nome, na Bíblia, ele traz muitos significados. E a gente vai falar um pouquinho sobre eles, né? Então, o significado histórico, né, tem a ver com um local, um monte, né, onde Davi conquistou, e que a partir dali foi construída a cidade de Jerusalém, se formou Jerusalém. E aí Jerusalém se torna o centro do culto em Israel, o centro do governo, o centro do culto. O templo é construído em Jerusalém, né? As festas eram feitas em Jerusalém. E Jerusalém é sinônimo de Sião. Então, do ponto de vista histórico, Sião e Jerusalém são palavras homônimas, né, que tem a ver, é tipo Brasília e Distrito Federal, né, lembram a mesma coisa. Então, Sião, do ponto de vista histórico, tem essa mensagem. É uma alusão a Jerusalém, que era o centro do culto, o centro das festas, o centro da adoração a Deus do povo de Israel. Do ponto de vista teológico, né, a gente pode avançar um pouco mais. Sião lembra também esse local onde Deus habita, né? A gente vai ver em vários salmos que Sião é a morada de Deus. E é a morada de Deus por quê? Porque o templo está ali, né? A tenda estava ali, depois o templo foi construído ali, o culto era ali, os sacrifícios eram ali, então é o lugar da morada de Deus, é o lugar da presença de Deus, é o local da adoração. O Salmo 76, por exemplo, fala, né? Em Salém está a tua tenda, em Sião a sua morada. Isaías 33, 20 diz, olhe para Sião, a cidade das nossas festas solenes. Então, Sião aparece como esse local do culto, esse local da adoração. Por isso que ter uma igreja com o nome Sião faz todo sentido. É o local da adoração, é o local do culto, é o local, né, das festas solenes ao Senhor. E o Salmo 132, verso 13 e 14, vai dizer, o Senhor escolheu Sião e designou-o para a sua habitação. Foi Deus que escolheu que Jerusalém fosse a sua cidade, o local onde fosse estabelecido, né, o seu nome, o seu templo, a sua adoração. Então, Sião é esse local teológico que simboliza a presença de Deus, a adoração a Deus. E também tem uma perspectiva escatológica, né, que é aquilo que o Novo Testamento vai apresentar como a Sião celestial, o local para onde nós iremos, né, a nova Jerusalém celestial, também pode ser chamada de Sião. Então, ter uma igreja com esse nome nos lembra tudo isso. Que nós somos, e hoje nós vamos poder falar sobre isso ao longo da nossa conversa. O Novo Testamento vai trazer um novo significado para Sião, né? Não é mais só uma cidade, não é um lugar geográfico. Agora a presença de Deus está na igreja, está em nós, né? Então nós de alguma forma hoje somos parte dessa Sião, né? A Sião em movimento, a Sião espalhada pelo mundo, né? Mas do ponto de vista bíblico, Sião tem esses significados, esses sentidos que acho que são bem ricos. Vou deixar aqui algo para o Yannis também poder completar um pouco mais sobre os significados de Sião. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Eu estava pensando aqui que nem sempre Jerusalém e Sião se confundiram na história, da história bíblica. A gente tem o primeiro contato com Jerusalém lá em Gênesis 14, né? Aquele episódio que aquela figura misteriosa de Melquisedeque, rei sacerdote de Salém, Jerusalém, se encontra com Abraão,
e abençoa Abraão. Abraão entrega o dízimo. E essa talvez seja a primeira referência, certamente a primeira referência a Jerusalém na Bíblia. E Sião aparece lá no segundo livro de Samuel, capítulo 5, que é um episódio da conquista da cidade. A cidade de Jerusalém, ela estava assentada num monte que ficava ao sul do Monte Moriá, onde futuramente seria edificado o templo. Então, Davi conquistou uma fortaleza, o Monte Sião ficava do lado desta fortaleza, ao lado dessa fortaleza, onde hoje fica o Muro das Lamentações, e então ela se tornou a capital de Israel. Davi, então, como símbolo de unidade do povo, constituiu aquela fortaleza conquistada como capital do seu reino. Durante toda a leitura do Pentateuco, é importante a gente verificar isso, que tem sempre passagens em que Deus fala com o povo que ele escolheria um lugar dentre as cidades da terra prometida, onde ele seria adorado, onde o povo se ajuntaria para ler a lei anualmente, para celebrar as festas, os festivais que ocorriam aproximadamente a cada 3 meses, e esse lugar seria um lugar único onde o povo iria sacrificar a Deus. Davi, quando conquistou a cidade, quando conquistou Sião, a fortaleza de Sião, a gente vai ver lá no capítulo 6 de 2 Samuel, um dos primeiros grandes trabalhos que ele fez foi levar a arca até aquela cidade. Ele sentiu, ele conseguiu ver que aquela era a cidade que Deus tinha escolhido para o local da adoração, onde seria adorado, onde o povo se reuniria anualmente para celebrar, onde o povo seria abençoado. Ao final das festividades, era comum que o sacerdote abençoasse e despedisse todo o povo até a festividade seguinte. Então, Sião passou a simbolizar esse lugar de reunião, de bênção, de meditação na palavra de Deus. E Davi, ele conseguiu ver isso, ele conseguiu enxergar exatamente. À medida que nós caminhamos no Antigo Testamento, nós vemos uma evolução natural desse significado de Sião para o povo de Deus. Aqui Sião passou a designar não somente um dos montes que compunham Jerusalém, eram 4 montes. Sião passou a designar o nome da cidade como um todo, era quase que um sinônimo de Jerusalém, como o pastor Paulo já nos adiantou. Imagine que Brasília foi fundada em 1960 e Brasília era somente o plano piloto. Hoje qualquer bairro, qualquer região do DF se chama Brasília, por extensão. Então, por extensão também, Jerusalém foi conhecida também como Sião, toda a Jerusalém conhecida como Sião. Mas a partir do momento em que o Antigo Testamento é descrito, a história vai acontecendo, nós vemos Sião ele ganhando outros significados. Nós vamos ver, por exemplo, o profeta Isaías usando uma expressão que é muito típica dele, a filha de Sião, que eu acho que vocês já devem ter lido. E quando Isaías se refere à filha de Sião, ele não está falando da cidade ou do Monte Sião, que se localizava agora dentro da cidade. Ele está se referindo ao povo de Israel. Sião está desolada, está desamparada, como está triste a filha de Sião. E ele se refere aqui não à cidade, mas ao povo de Israel. Então nós vemos agora um termo que é identitário, que identifica o povo de Deus, que identifica o Israel de Deus. E agora no Novo Testamento esse termo ganha novos ares. A gente já não vê mais nas páginas do Novo Testamento Sião significando cidade, Sião significando muitas vezes o povo. A gente vê Sião ganhando uns ares de escatologia, ou seja, de futuro, de morada eterna, de descanso eterno. Aquela que era a terra prometida, que simbolizava a união de toda a terra prometida, agora, no Novo Testamento, é a nossa terra prometida celestial, né? Nós somos os filhos de Sião espirituais e a nossa morada é na Sião celestial, a terra Glória prometida eternamente para o seu povo, para o povo de Deus. Glória a Deus, amém. Não sei vocês, irmãos, mas na minha cabeça agora tem um bocado de hiperlinks abertos. Um monte de coisa que eu gostaria de me aprofundar. Então, aproveitando que o pastor Cabral já falou sobre isso, acho que seria interessante a gente entender um pouco mais, e logo eu vou me aprofundar também no que o Enes disse, mas entender um pouco mais sobre o porquê Sião ser a habitação de Deus, sobre o lugar onde tem a presença de Deus. Interessante, né?
Quando a gente olha para Gênesis, o Yannis trouxe bem já, né, a figura de Melquisedeque, mas há uma outra figura que aponta para Sião, para Jerusalém, porque Jerusalém é composta por 4 montes, né, e um dos montes é o Monte Moriá, que é o monte onde Abraão leva Isaque para ser sacrificado. Eu me lembro que quando eu e a Ana fomos a Israel, teve vários lugares assim emocionantes, né, que é o que eu fui, mas o lugar que eu mais fiquei emocionado foi quando nós estávamos indo para Jerusalém, porque é um monte, né? Nós começamos o passeio por Israel pelo litoral. Então tu vai pelo litoral, né, pela Mar da Galileia, enfim, vários lugares. Aí quando tu vai para Jerusalém, tu começa a subir. A gente até vai ver isso, né, que é um monte, é uma cidade alta, enfim. E nessa subida tem lá um ponto que dizem, né, os historiadores, que foi o ponto onde Abraão parou com Isaque e ali deixou, né, os seus servos, e foi a partir dali só ele e Isaque subiu o monte, né? E é um lugar assim muito bonito, né, e você vê Jerusalém no alto, né, então parece que é uma subida mesmo para o monte, né? E naquele lugar foi o lugar que eu mais fiquei emocionado, porque diz também os historiadores que esse mesmo lugar que Abraão se despediu dos seus servos e subiu com Isaque para o monte, foi o mesmo lugar que Jesus parou e chorou diante de Israel e disse: Jerusalém, Jerusalém, ou Sião, Sião, que persegue os profetas, quantas vezes eu quis reunir vocês, né, como uma galinha reúne os seus pintos embaixo das suas asas, e você, né, acabou me rejeitando, enfim. Então Jesus chora por Jerusalém no mesmo lugar onde Abraão se despede dos seus servos e vai subir com Isaque, né? Então a ideia desse lugar, um lugar de habitação, uma montanha. Então alguns teólogos dizem que talvez Jerusalém tornou-se toda essa cidade tão especial porque antes dela ser uma cidade, ela foi o local que Deus se revelou para Abraão de um modo especial, né? Ali tem o primeiro grande evento, né? E Deus aparece, manda o cordeiro, né? Então, de alguma forma, Abraão ali abriu uma janela para o futuro, e ali ele viu muitas coisas, né? E naquele local, acabou séculos depois, aquele local de sacrifício, tornando-se a cidade santa, a cidade de Jerusalém, a cidade chamada por Sião. E por que Deus escolheu habitar em Sião? Por uma questão de soberania. Deus orientou Davi que o culto fosse em Sião, em Jerusalém. Então o tabernáculo, primeiro a arca é levada para lá, depois da arca o tabernáculo está ali, o templo é construído ali, e ali vira então o local onde Deus se manifesta, onde Deus fala com o seu povo. A partir de Sião, Deus fala com o seu povo, Deus é adorado pelo seu povo, né? E há vários textos que vão nos lembrar disso, né? Um texto, por exemplo, Salmo 50, desde Sião, perfeição da beleza, Deus resplandece a sua glória, né? Então, Deus escolheu aquele lugar, por isso que aquele lugar talvez é palco de tantas disputas históricas, né, ao longo de tantos séculos, né? Porque é um lugar especial, é um lugar com uma atmosfera diferente, é um lugar enfim, quando você vai a Jerusalém, você percebe algo diferente, há uma atmosfera, um ambiente, há algo diferente naquele local, né? O salmista vai dizer também no Salmo 128, 5, o Senhor te abençoe desde Sião, né? É de Sião que Deus ordena a bênção. O Salmo 134 diz: de Sião te abençoe o Senhor, que fez os céus e a terra. A bênção flui a partir de Sião. Então, Deus escolheu que ali fosse o local da sua presença, da sua habitação, do culto, e Sião era o centro religioso de Israel. Então, tinham as festas, né? As festas era algo especial, né? A festa do Pentecoste, do tabernáculo, né? Das tendas, enfim, todas essas festas, elas eram feitas em Sião, em Jerusalém. Então, ali era o local que o povo se reunia, né? Nós vamos ver depois os salmistas indo para Jerusalém cantando, né?
né? O povo se dirigia para as festas já cantando, porque Sião era o local da adoração, é o local da festa. Então, essa é talvez a grande mensagem, né, do porquê uma igreja acaba escolhendo esse nome. Eu fiz uma pesquisa, né, por que escolheram esse nome? Ninguém soube me dizer, né, qual foi a motivação dos pioneiros, mas nós podemos supor que tinha a ver com isso. Um local de adoração, um local da presença de Deus, um local onde Deus é honrado, onde a palavra é ensinada, onde há festas, onde há louvor, onde há presença de Deus. Então, eu diria que Deus escolheu esse lugar por toda essa trama, né? Desde ali do sacrifício de Isaac, Deus já escolhe fazer daquele monte uma cidade, um lugar sagrado, um lugar especial, que, né, nos lembra tantas coisas importantes. Legal. Interessante, pastor, que naturalmente, por ser um lugar de habitação de Deus e ter se tornado a centralidade cultica do povo, também traz para a gente outras características, né, como o lance relacionado à estabilidade e à segurança do povo, né? Então, Yannis, já puxando um pouco do que você disse lá anteriormente, queria que você se aprofundasse um pouco mais no significado disso para aquele povo. O fato de Sião significar estabilidade e segurança para aqueles que ali cultuavam a Deus. Então, a gente cantou agora há pouco que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Essa música ela retrata exatamente os 2 primeiros versículos do Salmo 125, que é um salmo bastante conhecido por todos nós. Eu estava hoje de manhã mesmo, acordei cedo, estava vendo uns vídeos sobre geografia, e veio um vídeo que estava explicando por que o Nordeste brasileiro é tão seco. E ele falou que no litoral da Paraíba, do Rio Grande do Norte e no Pernambuco, há uma cadeia de montanhas, Planalto da Borborema, que não permite que as nuvens carregadas de umidade penetrem no interior do Nordeste, e isso faz com que o Nordeste tenha uma quantidade pequena de chuva. Aí alguém podia imaginar, mas então era só aplainar esses montes que tudo estava resolvido. Mas não dá. Não dá para derrubar um monte. É impossível derrubar o monte. E a ideia do salmista aqui no Salmo 125 é exatamente essa. Não dá para derrubar o monte. Então, esse Salmo 125, eu me lembro que eu já trouxe uma mensagem aqui falando sobre ele. Ele traz 2 verdades interessantes para nós. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala. Jerusalém foi uma cidade que foi construída e reconstruída, tomada, retomada, arrasada, incendiada 10 vezes ao longo da sua história. Uma cidade que é ocupada há mais de 5.000 anos, continuamente. É uma das cidades mais antigas do mundo. Derrubada, reconstruída, queimada, arrasada, desde os fundamentos, a cidade, mas o monte está lá. O pastor Cabral esteve lá em Jerusalém. O Monte Sião está lá? Mesmo com destruições, com incêndios, o Monte Sião continua lá. E a mensagem aqui do salmista para nós é essa: pode acontecer de tudo, pode acontecer qualquer coisa com a sua vida, mas você vai permanecer firme. A Bíblia nos diz que Deus é quem lança, ou quem é o fundamento dos montes. E Ele não está dizendo que Deus criou os montes, Ele está dizendo que Ele segura os montes. É Ele quem dá base para os montes. Agora imagina um monte, uma coisa tão difícil de ser vencida, imponente, que resiste a catástrofes, terremotos. Jerusalém é uma área que tem histórico de terremotos também. O monte está lá. As casas podem cair, mas o monte continua lá, continua firme. E a mensagem aqui é que nós somos como esse monte Sião, permanecemos firmes e inabaláveis, apesar de qualquer coisa. A segunda mensagem está lá no versículo 2. Como os montes em volta de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo. Veja, Jerusalém se assenta sobre montes, mas há outros montes ao redor de Jerusalém.
Jerusalém é cercada por vales. Tem o vale do Cedron, o vale do Tiropeon, que corta a cidade ao meio. Tem o vale dos filhos de Inom, ao sul da cidade. Era uma cidade difícil de ser tomada, porque havia montes que rodeavam as cidades e vales que circundavam as cidades. Então o salmista aproveita dessa dificuldade da tomada de Jerusalém. Jerusalém sempre foi tomada com muito custo. Quando Davi tomou a cidade, lá no capítulo 5 de 2 Samuel, o rei da cidade, o rei de Jerusalém, um jebuseu, ele falou o seguinte: até os cegos e coxos podem defender a cidade. A gente não está muito preocupado, não, porque ele sabia que a cidade gozava de segurança, por conta desses montes que estavam ao redor da cidade. E aqui o salmista se apropria dessa figura e diz: Jerusalém está cercada de montes que a protegem, mas vocês estão cercados pelo Senhor. É Deus que está ao derredor, e não é em qualquer tempo, não, é de forma permanente. Deus está permanentemente ao seu derredor. Então, Sião, a fortaleza, os montes de Sião eram um sinônimo de segurança, de estabilidade. O próprio nome Sião, em hebraico, Tzion, dá essa ideia de lugar alto, seguro, inexpugnável, elevação segura. Traz essa ideia que foi depois passado para o nome de Jerusalém, habitação segura, lugar de paz. Por quê? Por conta da segurança que a sua situação geográfica passava para os seus moradores. Muito interessante. Curioso que também na Bíblia, Sião é associado à alegria e a louvor, né? Se a gente olhar, por exemplo, o Salmo 48, ele é associado à alegria e ao louvor. Mas a pergunta é, por quê? Boa. Interessante, né? Todas essas questões estão entrelaçadas. Por que Sião era um lugar de alegria? Porque é o lugar das festas. É o lugar do culto. É o lugar onde os levitas estavam ali, né, cultuando, cantando, celebrando. As festas, religiosas de Israel eram feitas em Sião. Então, Sião é um lugar de festa, lugar de encontro, lugar de congregar. E ali estava, o símbolo maior disso era o templo, né? O templo e as festas que eram feitas em Sião. E é interessante que os salmos, vocês sabem, né? Os salmos são canções cantadas pelo povo de Israel, né? O livro de Salmos é o livro de cânticos dos israelitas, né? E tem vários cânticos, então, sobre Sião. Tem o Salmo 125, que o pastor Ianes acabou de mencionar, virou música, né? Nós cantamos ele antes, né? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Uma outra música muito famosa, que nós cantamos muito no Brasil, foi inspirada também em Sião. É o Salmo 48. O Salmo 48, verso 1 e 2, fala de Sião. Não... Até vou pedir para o Rodrigo cantar um pedacinho dessa música. Não aparece o nome Sião ali diretamente, mas aparece de forma indireta. O que diz o Salmo 48, verso 1 e 2? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade, qual cidade? Sião, do nosso Deus, o seu santo monte. Canta aí, Rodrigo, para nós. Grande é o Senhor e muito digno de Salmo 48, verso 1 e 2. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, nos ajuda
pegar a letra desse cântico e abrir o Salmo 48, você vai ver que boa parte das frases desse cântico são relacionadas a versículos do Salmo 48. Então, Sião é um lugar de alegria, porque Sião era cantada. O povo cantava o nome da cidade. O povo se lembrava do que a cidade representava. O povo, enfim, celebrava naquela cidade. Por isso que é um lugar de festa, de alegria. E isso, fazendo um link, né, com o nome da nossa igreja, Igreja Batista Sião, nós também queremos ser uma igreja, um lugar onde as pessoas se alegrem, celebrem, cantem a fé, cantem a palavra, se lembrem daquilo que Deus é, daquilo que Deus fez, porque isso faz parte do culto, da nossa construção, né? E também, hoje, a gente pode cantar sobre a Sião Celestial. E nós podemos cantar também as canções proféticas sobre a volta de Jesus, sobre a vinda da Nova Jerusalém. Tem várias músicas que falam da Nova Jerusalém, né? Tem hinos, canções que nós cantamos aqui. Tem um hino muito antigo que eu gosto, é um hino, não é muito comum entre os batistas, né? É um hino mais ligado à Assembleia de Deus, à época cristã, que é um hino escatológico, baseado naquela visão de que nós vamos ser arrebatados, né, um dia, né? E eu até brinco com o Rodrigo que esse hino é o hino que tem a ver comigo e com ele, porque nós cantamos esse hino porque nós íamos embora para Sião, né? Nós saímos de Porto Alegre e viemos para Sião, e tem uma canção que fala sobre isso, né? Usa essa figura, o povo que foi embora para Sião, é o povo que foi para o céu. Puxa aí, Rodrigo, só um pedaço dele. Muito em breve vai sair uma notícia. Olha só. De um povo que desapareceu. Era um povo muito humilde que aqui muito sofreu. Aquele povo era o povo de Deus. Agora, olha só. Onde está aquele povo barulhento? Eita, é nós. Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi para onde? Foi embora para Sião. É nós. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora para Sião. Então, se é um lugar de alegria, porque lembra disso, é o lugar que nós estamos e também é para onde nós vamos. Então a gente canta o passado, o presente e o futuro. O que Deus fez, o que Ele está fazendo e o que Ele fará. Por isso que o salmista canta no Salmo 122, o seguinte: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, que fica onde? Em Sião. Por isso. Glória a Deus, muito legal. E curioso porque até aqui nós vimos muitas características de Sião enquanto lugar aonde estamos, né? No tempo presente, que era o tempo presente daquele povo, aquela época. Mas existe um futuro glorioso. E Sião significa esse lugar para onde vamos, né? Para onde estamos indo. Então, nessa visão escatológica, que é uma coisa que o Enes já comentou anteriormente, acho que valia a pena a gente se aprofundar um pouco mais sobre esse futuro glorioso que é Sião, Nova Jerusalém. Então, eu vou só fazer um adendo aqui, porque não dá, não. A gente batistou aquela música, viu? Onde está aquele povo barulhento, né? Agora que é povo diferente. E foi uma forma de tornar o hino mais batista. Mas brincadeiras aqui à parte, o Sião rememora e relembra o futuro glorioso do povo de Deus. Tem dois textos bíblicos que são muito emblemáticos nesse ponto. Um é o que está lá em Hebreus capítulo 12, e a partir do versículo, salvo engano, do versículo 16, o escritor do livro de Hebreus, que é um livro extremamente teológico, ele faz uma alegoria interessante entre dois montes, o Monte Sinai e o Monte Sião,
curioso que os dois começam com Si. Sinai e Sião. E ele descreve como que Deus se revelava para o povo no Monte Sinai, com trovões, com trevas, tremor de terra, e aquilo impunha medo ao povo, impunha um terror ao povo, as pessoas ficavam aterrorizadas ao ponto de falar para Moisés: vai sozinho, deixa que a gente fica aqui. Tem uma música muito interessante que a gente não canta, que retrata essa situação dos montes, né? Então vai lá, Moisés, vai sozinho, deixa a gente aqui mesmo. E depois ele apresenta o outro monte, o Monte Sião, mas não, a gente não vive mais, e a gente não está mais sob a aliança do Sinai, agora a gente está sob uma nova aliança, que é o Sião, e aqui a gente ouve a voz de Jesus, a gente acompanhou Jesus, a gente vive numa realidade diferente, próxima a Deus, em que a gente não tem mais medo de se aproximar dele. Então Sião aqui aponta para essa aliança nova, uma nova aliança, uma nova realidade de proximidade com Deus. A gente vê lá no capítulo 12, no versículo 22 de Hebreus, o versículo fala o seguinte: vocês, mas tendes chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos. E veja, a descrição aqui, ela toma um ar diferente daquela visão de terror, de medo, que as pessoas ficavam apavoradas com a presença de Deus. Não, aqui é algo diferente, alegre, festivo, feliz. E o escritor retoma todas essas características da Sião terrestre, lugar de adoração. As pessoas iam para Sião alegres, cantando. A gente tem os famosos cânticos de degrau, que começam lá no Salmo 121 e vai até o 120 até o 133, que eram cânticos que eram entoados pelas pessoas que faziam a romagem, ou seja, quando elas iam a Jerusalém nas festas, elas cantavam essa música. Então, o escritor se apropria dessa realidade festiva, alegre, para pintar um quadro futuro de reunião esplêndida, alegre e feliz com Deus. O outro texto, que é o texto de Apocalipse 14, que aqui já mostra a igreja reunida na Jerusalém celestial, e essa Jerusalém celestial, ela é conhecida como Sião, Monte Sião. Fala o texto bíblico: olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, e com ele 144 mil que tinham o seu nome e o nome de seu pai escrito na testa. Veja que, diferente daqueles que iam ter a marca da besta escrita na testa, essas pessoas reunidas aqui no Monte Sião, na Jerusalém celestial, tinham o nome do Pai, do Senhor, tinham a identidade de Deus grafadas na sua própria vida. E veja, ele está falando aqui dos 144 mil, não como um número exato, mas com um número que tem uma simbologia de plenitude. Todos os santos, todos eles estarão um dia reunidos na Sião celestial. Então, retomando aqui, a Sião não é algo que a gente vai ver olhando para o passado, mas a gente vai ver Sião e ter esperança nela olhando para o futuro da igreja. O hino de Israel hoje, ele faz uma menção a essa Sião, que é a identidade do povo de Deus. O povo judeu canta no seu hino Haaretz Sion Yerushalayim. Eles retomam isso, a Jerusalém ou Sião como a fonte de esperança, de reunião do povo de Deus, de novo na terra prometida, e no nosso caso, no céu, na presença de Deus. Amém, glória a Deus. A Anis falou uma coisa interessante sobre a identidade do cristão a partir do reconhecimento da filiação, né? De sermos feitos filhos de Deus. Mas o que significa, pastor Cabral, dizer o seguinte: filhos de Sião? O que significa isso? Essa é uma expressão na Bíblia, né, que nós vamos encontrar em vários lugares. Joel 2, 23 fala sobre os filhos de Sião. Diz, né, o texto: alegrai-vos, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus. O Salmo 149 também vai dizer isso, né? Alegrem-se os filhos de Sião no seu rei. E filhos de Sião aqui não é uma questão geográfica, mas é uma questão de identidade religiosa, de fé, uma questão espiritual. Então, os filhos de Sião são aqueles que adoram a Deus,
o Deus de Sião, o Deus de Jerusalém, né? Então, hoje nós somos filhos de Sião também, porque nós adoramos a Deus, nós nascemos, né? Nascemos de novo, nascemos do Espírito, né? Então, é uma identidade espiritual, não é só uma identidade geográfica, porque em Israel todos eram chamados, né, de filhos de Sião, não só quem nasceu em Jerusalém, mas todo o povo de Israel. Por quê? Porque é muito mais do que uma identidade geográfica. Não tem a ver, eu nasci em Sião, não. Tem a ver com eu pertenço a esse povo, eu adoro a esse Deus. Esse Deus é o meu Deus, o Deus de Jerusalém é o meu Deus, né? Então, tem a ver com isso. E também tem a ver com se sentir parte de uma comunidade. E aí, agora está dizendo aqui para o nosso contexto de igreja, né? Nós que temos uma igreja onde nós nos reunimos aqui, tem a ver com a nossa identidade, com o nosso lugar de encontro, com um pertencimento. Então, nós pertencemos, né? Nós nos identificamos com o povo de Deus, o povo de Sião. Essa expressão também, ela tem um sentido de unidade, né? Há algo que nos unifica, não só que nós nos identificamos, mas nós também nos une, Deus nos une, né? Nós somos o povo que Deus reuniu, o povo de Deus na terra, hoje espalhado em muitos lugares, em muitos países, em diferentes cidades, mas temos uma unidade, uma identidade comum, que tem a ver com o Deus de Sião, o Deus de Jerusalém, o Deus que nos traz até aqui. Então, nós, e também por sermos filhos de Sião, também isso nos mostra que nós somos filhos de um mesmo Pai, um Pai que nos ama, que nos protege, um Pai que cuida dos seus filhos. Então, nós também estamos amparados, né? Temos Deus como Pai, aquele que nos ama, que nos cuida, que nos protege. E o Yannis mencionou bem o texto de Hebreus 12, 22, né, que fala também que a igreja no Novo Testamento também se identifica com o Monte Sião, com a Sião Celestial. Então nós somos o povo que pertence a Deus, o povo que se identifica com Deus, o povo que é cuidado e protegido por Deus. Então esse nome declara identidade, filiação, propósito, proteção e pertencimento. Amém. Eu não sei vocês, mas quando eu olho para e percebo tudo isso que tanto o pastor Cabral quanto o pastor Yannis estão compartilhando aqui, eu não consigo enxergar por que não chamar uma igreja de Sião. Porque, no fim das contas, aparentemente tem tudo a ver, né, com ser igreja. No entanto, não é incomum que algumas pessoas possam nos acusar de chamar uma igreja de Sião ser uma iniciativa judaizante. E se nós nos depararmos com esse tipo de argumento, como que na sua visão, pastor Yannis, a gente pode explicar para essa pessoa que não, isso não é uma judaização do nosso cristianismo? Como que a gente pode se defender disso? Bom, em primeiro lugar, não procederia essa afirmação por alguns motivos interessantes. A gente já vê na Bíblia, desde o princípio da igreja, um combate a essas práticas judaizantes, que a gente dá um nome técnico, teológico de galacionismo, e o motivo é porque na carta aos Gálatas, Paulo combate exatamente isso. Paulo também trata na carta aos Colossenses, mas tem um capítulo interessante, que é o capítulo 15 de Atos, em que a igreja se reúne num primeiro concílio e trata daquilo que seria necessário cobrar dos gentios que se convertiam ao caminho, ao cristianismo. Isso porque os judeus que estavam evangelizando os gentios diziam que para que eles fossem alcançados por Jesus, que eles fossem salvos, além de crer em Jesus, eles deviam praticar as obras próprias do judaísmo, circuncisão, a dieta religiosa, a observação das festas, as datas. E a igreja, então, se reúne. Tá, ok. Para os judeus e para os gentios que, no contexto da igreja primitiva, convivem com judeus, para que não haja escândalos entre os judeus, a gente só vai exigir duas coisas: se abstenham da imoralidade sexual e do sangue, de se alimentar do sangue dos animais. Naquele contexto, isso seria suficiente, resolveria, não causaria problemas para os judeus que conviviam
com os gentios nas comunidades cristãs primitivas. Então, essas práticas judaizantes, que foram afastadas, refutadas pela igreja primitiva, por Paulo na carta aos Gálatas, ele deixa muito claro que o culto do Antigo Testamento, o cerimonial, era apenas sombra daquilo que haveria de acontecer um dia em Cristo Jesus. O escritor aos Hebreus, ele fala que Jesus é a revelação máxima de Deus para o mundo. E veja, sombras e revelação máxima são coisas que estão completamente opostas. Enquanto que na sombra a gente tem uma ideia do que seja o real não deixa dúvida do que ele seja. Então, você trazer práticas do judaísmo para o cristianismo seria dizer algo como: a imagem real não é suficiente, Cristo não é suficiente, é necessário que eu pratique algo. Paulo deixa muito claro que por obras da lei, pelo cerimonial, ninguém será salvo. Abraão, lá no capítulo 14 de Gênesis, a Bíblia testifica que ele foi justificado porque creu. E veja, ele creu no momento em que não havia lei, não havia cerimonial estabelecido, ele foi justificado. E Paulo retoma isso lá no capítulo 4 de Romanos, numa alusão muito clara de que a lei, ou as obras da lei, haviam sido superadas, porque agora nós não estamos mais diante de uma realidade com sombras, nós estamos diante da realidade prática. Os reformadores, quando no século XVI empreenderam a grande reforma protestante, um dos pontos da reforma, eram 5 pontos, um desses pontos é o ponto da solos Christus, ou seja, Cristo é suficiente. Cristo é necessário e suficiente. Cristo deixa de ser suficiente quando a gente adiciona algo. Então, trazer prática judaizante para a igreja é dizer que o nosso culto a Jesus e a nossa fé nele não são suficientes. E a gente pensa que é uma coisa boba, mas a gente vê que Israel está muito na moda em muitos segmentos cristãos. Tem igrejas que têm menorá, tem bandeiras de Israel, tem cálices, tem várias simbologias judaicas, a estrela de Davi está lá na porta da igreja, e isso tudo nos remete a essa simbologia que está ultrapassada pela realidade de Cristo. A gente vê as pessoas valorizando muito a simbologia e deixando de lado o real, que é Jesus Cristo, que é a imagem do Deus vivo, que é a revelação máxima de Deus. Mas algumas coisas interessantes na Bíblia nos falam de Sião. Olha só, Pedro fala na sua epístola, no capítulo 2, versículo 6, o seguinte: Cristo é a pedra colocada em Sião, na igreja, é o pilar fundamental da igreja. A igreja pertence à Sião celestial. Esse versículo que nós trouxemos de Hebreus 12, 22, deixa muito claro que Cristo está assentado na Sião. A reunião dos remidos acontecerá definitivamente por toda a eternidade na Sião celestial. Então, nós utilizarmos o nome Sião não é nós praticarmos qualquer ato galacionista ou judaizante, muito pelo contrário, é reafirmar a nossa identidade bíblica e a nossa esperança eterna no Senhor. Ô Cristo, deixa eu fazer aqui colocar aqui mais alguns argumentos interessantes. Existe algumas pessoas, uma pessoa uma vez me perguntou se nós éramos sionistas por causa do nome Sião. Há uma diferença entre ser sionista e Sião. Sionista é um movimento dos judeus que tem a ver com o Estado de Israel, né, tem a ver com a conquista lá de Jerusalém, né, dos territórios, tem a ver com outras coisas. Então, o sionismo não é sinônimo da expressão Sião. Então, é bom que a gente entenda isso. Se nós fôssemos sionistas, bom, aí sim, aí nós seríamos judaizantes, né? Então, são palavras diferentes. Também é legal lembrar que há vários símbolos bíblicos que nós usamos do ponto de vista como metáforas. Então, por exemplo, você vai ver várias igrejas, batistas e não batistas, que têm nomes bíblicos. Por exemplo, Igreja Batista Betel, Igreja Batista Filadélfia, Igreja Batista Ebenezer.
Igreja Batista Peniel, Igreja Batista, enfim, das Oliveiras, não são expressões bíblicas, mas que nós pegamos o sentido espiritual, metafórico, né? Nós não estamos com isso trazendo práticas do Antigo Testamento para a igreja, práticas israelitas para a igreja, não. Até porque a Bíblia não é algo apenas sobre Israel, né? Nós somos também herdeiros da palavra, podemos usar essas expressões. Então, é legal entender isso. Agora, como disse o pastor Yannis muito bem, se você entrar numa igreja, tá? Eu já fui em igrejas que tem bandeira de Israel, candelabro, chofar, estrela de Davi, não sei mais o quê, fica preocupado, porque talvez ali, mesmo tendo uma aparência de uma igreja cristã, ela pode estar ali incorrendo em algumas práticas judaizantes, né? Então é legal você ter esse cuidado. O que torna uma igreja judaizante não é o nome dela, mas são as suas práticas, né? A sua doutrina. Então, se você começa a promover demais práticas do Velho Testamento, aí sim, aí pode ser que o nome, aliás, mesmo que não tenha um nome, mas pode ser uma igreja cristã com práticas judaizantes. Excelente. Bom, já pensando em finalizar, né? Vou botar de novo, vai. Já pensando em finalizar, porque o papo está muito bom, tá ou não tá? Muito bom. Aqui na igreja nós temos um bordão nosso, né? A gente diz que igreja não é lugar para frequentar, mas lugar para... pertencer. Um lugar para... pertencer. E é muito frequente que a gente diga aos nossos visitantes assim, vem ser igreja com a gente. Para finalizar a nossa conversa, eu queria saber a opinião de ambos pastores aqui, como que a gente pode se inspirar em Sião a como ser igreja? Quem quiser começar, quer começar? Pode começar. Então, Sião, termo teológico, bíblico, para mim, ele é muito inspirador. Porque nas páginas bíblicas, o termo Sião é sempre ligado a algo positivo. Primeiro, é um lugar seguro. É seguro estar em Sião. Você não é tomado facilmente. É um lugar de segurança. É o lugar em que Deus está fazendo morada. Deus escolheu Sião para estar no meio do povo, para habitar no meio do povo. É lugar para onde as pessoas iam com cânticos, iam felizes para Sião, ninguém ia triste para Sião. As pessoas celebravam em Sião. Lá em Sião, as pessoas ouviam a palavra de Deus. A lei era lida para todo o povo. A lei era ensinada para todo o povo em Sião. Em Sião, havia esperança. Nos momentos de guerra, dificuldade, as pessoas se refugiavam lá em Sião, na esperança de sair e poder voltar para suas casas, na esperança de serem salvas em Sião. Então, Sião, ela vem carregada de ideias positivas, de esperança. O Sião do Novo Testamento, que agora não é mais uma cidade, mas é uma identidade de povo, nos diz que nós somos a Sião de Deus, os filhos de Sião, ou as filhas de Sião, né? Traz essa ideia de identidade de povo, né? É um lugar de esperança, de acolhimento, onde a comunidade do louvor se reúne, onde o povo tem esperança e adquire esperança quando as pessoas vêm para Sião sem esperança, sem motivação para viver, desesperados, e em Sião encontram uma direção. Em Sião encontram uma identidade, e em Sião, mais do que uma identidade, encontram uma vocação e um chamado. É por isso que eu sou tão feliz, tão alegre, tão entusiasta desse nome, porque ele me traz sempre uma mensagem boa, positiva e de esperança. Bem. Maravilha. Eu queria aproveitar, né, que hoje nós estamos comemorando o aniversário da igreja, vamos ter um culto especial à noite. Queria convidar você a estar aqui conosco às 19 horas. Nós escolhemos, né, nesse dia do aniversário, falar sobre o nome da igreja, para que você não tenha dúvida sobre o que ele significa, possa explicar isso em outros ambientes. Quando perguntarem, tá, o que é Sião? Bom, agora você sabe, aí tem várias respostas que você pode dar, né, para que você possa ajudar pessoas a entenderem e até se sentirem curiosas, né,
para conhecer essa igreja, para conhecer esse lugar. Então, para mim, Sião me inspira, porque me lembra isso. É um lugar onde Deus faz, onde o culto a Deus acontece, né? É um lugar onde Deus se revela, é um lugar onde Deus é adorado. Então, uma igreja com esse nome comunica isso. Nós queremos ser um lugar onde Deus é adorado, onde Deus se revela, onde nós adoramos a Deus, onde há alegria, onde há festas, onde há pertencimento. E nós queremos ser realmente os filhos de Sião. Então, acho que esse nome é inspirador, é um nome bonito, é um nome bacana. Nós descobrimos que temos igrejas comuns com esse nome, né? Eu conheci o pastor lá de Januária, recentemente, que também é pastor da Igreja Batista Sião. Então, até falei para ele que a gente tem que fazer um intercâmbio, né, entre as duas igrejas, porque é um nome bacana, é um nome que inspira, é um nome diferente, mas é um nome rico, cheio de significados, e que pela fé, eu creio, nós vamos poder viver muitos desses significados aqui nesse lugar. Amém? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Recentemente o pastor Cabral disse que quando batemos palmas, estamos concordando com tudo aquilo que foi dito. Então eu gostaria de convidar os irmãos a uma salva de palmas por esse tempo precioso. E agradecer a ambos por compartilharem conosco conhecimento, sabedoria. Sem dúvida, estamos todos saindo aqui muito mais capacitados para explicar por que nós nos chamamos Igreja Batista Sião. Amém?